Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e falarei nesse vídeo sobre O Homem de Ferro 3, o primeiro filme da segunda fase do universo cinematográfico Marvel. Então, como sempre, vou dar algumas informações sobre ele. O Homem de Ferro 3 estreou em 2013, em abril, foi dirigido pelo Shane Black, americano, e o filme anterior dele havia sido em 2005, e foi também o primeiro filme dele, quer dizer, O Homem de Ferro 3 foi apenas o segundo filme dele. Foi Beijos e Tiros, que também estrelava o Robert Downey Jr. Aliás, esse é um dos motivos dele ter sido chamado, por causa do Robert Downey Jr., que quis chamá-lo. Mas enfim, esse foi apenas o segundo filme dele, e fazia bastante tempo que ele não dirigia um longa-metragem. No IMDb a nota dele é de 7.3, a nota do público, né? No Rotten Tomatoes a aprovação da crítica é de 79%. O orçamento foi de 200 milhões de dólares. E nas bilheterias, ele é a terceira maior bilheteria entre os 12 filmes das duas primeiras fases do universo cinematográfico Marvel. No momento que eu faço esse vídeo, claro, esse dado vai ficar desatualizado conforme os filmes forem saindo. Ele rendeu 1 bilhão e 215 milhões de dólares ao redor do mundo. Foi a segunda maior bilheteria de 2013, foi batido por Frozen em 2013. E foi indicado ao Oscar de efeitos visuais. Tem crítica aqui no canal do Homem de Ferro 3. Eu vou deixar um link aqui, provavelmente. Então, se vocês quiserem mais detalhes, enfim, a minha análise, dá pra ver aqui na crítica que eu fiz na época do lançamento do filme. Eu gostei muito, enfim, na época. Eu acho que caiu um pouco meu gosto, o impacto inicial que o filme teve em mim, mas eu continuo gostando. É que tem algumas coisinhas que eu acho um problema. Um dos problemas, a narração, que eu acho, enfim, é um problema com filmes em geral, e nesse caso eu não acho que é uma narração, né, do Tony Stark. Mas no final do filme, no final mesmo, cenas dos créditos, a narração se justifica um pouco, então dá pra dar um desconto, eu dou um desconto, mas enfim. E a questão da criancinha e tal, mas é um filme um pouco mais infantil em certos aspectos, mas ao mesmo tempo tem coisas muito legais e as sequências de ação são bacanas. A demolição da casa do Tony Stark eu acho sensacional, aquela sequência. E o vilão. O vilão gerou muita controvérsia, né? Algumas pessoas adoraram, outras pessoas odiaram, mas tem uma tendência aí. A maioria das pessoas que eu vejo, que eu leio ou que eu conheço, que não gostaram, são muito fãs dos quadrinhos e não gostaram do que foi feito com o personagem, porque eu acho que quem não conhece o Mandarim dos quadrinhos, a maioria, nesse caso que eu li, que eu converso, gostou muito, e eu fui um deles. Eu gostei demais, porque é uma surpresa, é uma subversão, enfim, você não espera aquilo, e é uma coisa engraçada, e faz sentido com a história, enfim. Então eu gostei muito da revelação do Mandarim, vivido pelo Ben Kingsley, ótimo, que na verdade é só um ator, e é uma crítica, enfim, uma abordagem bacana do mundo real, né, que a gente vive, e desse tipo de figura, né, que muitas vezes é construída e não é ela de fato que é a líder, enfim, a grande figura, é alguém por trás que a gente não faz ideia de quem seja, que na verdade está mandando tudo. Então eu gostei bastante nesse aspecto, e eu gostei muito desse paralelo com o terrorismo na vida real. A construção dos personagens, enfim, o Homem de Ferro é interessante porque ele chega afetado pelos eventos dos Vingadores. Outra coisa que imagino eu, inédita na história do cinema, por causa dos Vingadores. Então, um personagem que chega afetado pelos eventos desse outro filme, de um outro universo, que não é um filme anterior a ele, né? Não é o Homem de Ferro 2. É os Vingadores. Enfim, é um outro filme, uma outra história que ele também participou, e aí essa história afeta ele na própria franquia dele. Enfim, então esse universo todo entrelaçado que a Marvel constrói, assim como ocorre nos quadrinhos, que é uma das coisas mais fascinantes dos quadrinhos, é essa teia de personagens, de histórias e de universos que se cruzam. Então, é um filme bacana e chega com uma conclusão, assim, dá um desfecho pro personagem do Tony Stark, Homem de Ferro, pelo menos nesse grupo. E na cena pós-créditos com o Bruce Banner, né, que o Tony Stark tá lá usando ele como se fosse psicólogo, mas o Bruce Banner explica que ele não é esse tipo de médico, parece, assim, que ali, e as notícias na época davam conta disso também, não sabia ainda se o Robert Downey Jr. ia voltar, enfim. Ele acabou voltando, e ele tá aqui até hoje, 2016, pro Guerra Civil. Ele continua sendo um Homem de Ferro, mas imagino que eventualmente isso vai mudar, assim como nos quadrinhos, enfim. E tem limitações físicas dos atores,
tem, enfim, contratos e os atores mesmo que podem simplesmente cansar e não querer mais fazer. Enfim, assim como ocorre nos quadrinhos, o Homem de Ferro vai sempre existir, mas provavelmente outra pessoa vai assumir esse manto de Homem de Ferro. Imagino que eles começam a dar indicações disso, com alguns personagens isso já está acontecendo, enfim, então eu acho que o caminho é esse. Gosto bastante do Homem de Ferro de maneira geral. Não sou muito fã do vilão, do Ben Kingsley, eu gosto demais, mas do que seria o vilão principal mesmo, né, vivido pelo Guy Pearce, não sou tão fã dele assim. Eu acho que, e falei disso na época do Homem de Ferro, quando fiz o vídeo do Homem de Ferro 2, né, eles poderiam ter trazido o personagem do Sam Rockwell para desempenhar a mesma função, ou parecida, enfim, tem uma coisa e tal, do terrorismo, uma coisa mais internacional, enfim, mas não sei, eu acho que poderiam ter trabalhado melhor com coisas que eles já tinham. Mas, de maneira geral, foi interessante. E gosto muito, não posso deixar de citar, da participação da Pepper Potts, né, vivida pela Gwyneth Paltrow nesse filme. Porque ela, enfim, ela tem uma posição mais, um papel mais de maior destaque. Ela acaba até na sequência final do filme ganhando poderes durante um tempo e salvando o Tony. Enfim, eu gosto muito disso. É empolgante principalmente nesses filmes do universo Marvel, em que por enquanto a maioria dos personagens, né, são homens, e as personagens femininas ficam ali em segundo plano, com a Viúva Negra em maior destaque, mas mesmo assim em diversos momentos tendo que se salva e tal. Então gostei bastante disso, assim, dessa participação dela, foi divertido ver ela, e uma coisa que eles buscaram dos quadrinhos também. E sem contar o universo de armaduras do Homem de Ferro, que é bem bacana visualmente, assim, principalmente na sequência final, o número de armaduras, de marcas que o Tony Stark criou, enfim, no tempo vago dele. É isso. Muito obrigado pela audiência, como sempre. Se vocês curtiram, deixem um joinha aí no vídeo. E nos vemos no próximo. Se vocês quiserem, puderem apoiar o canal através do Patreon, vou deixar o link aqui na tela. Lá tem toda a descrição, enfim, do porque eu resolvi fazer. Apoio canais aqui no YouTube que produzem, e eu pensei, bom, por que não fazer também? Tem gente que fala que gostaria de ajudar, então se eu fizer isso, de repente posso receber ajuda também, da mesma maneira que eu ajudo outros canais, que eu gosto bastante. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!